E hoje a nossa lição, ela tem como nome, que está ali no telão. Eu quero pedir para a amada Igreja do Senhor ler ali para mim. Aleluia. Portanto, lição número 9, o cristianismo judaizante. E já agora quero fazer uma pergunta à igreja, para vocês participarem. Alguém que consegue explicar o que seria um judaizante? Um judeu? Mais ou menos. Para ser judaizante, claro, tem que ser um judeu propriamente dito, mas não é só o fato de ser um judeu. Uma religião, entre aspas, mas basicamente, alguém consegue dar uma resposta mais acertada? Por exemplo, o que um judaizante queria fazer aqui na Bíblia? No qual Paulo, muitas das vezes, ele combateu contra os judaizantes. Alguém tem um palpite? Não tenho medo de errar. Sei, mas esqueceu. Pronto, o cristianismo judaizante. Judaizante na Bíblia, muitas das vezes, como nós vamos ver, vão ser, como a Isabela falou, os judeus que tentavam naquela época impor sobre os gentios as práticas que os judeus tinham, como por exemplo a guarda do sábado, obrigado, obreiro Helder, como por exemplo a guarda do sábado, a circuncisão, que era, ou seja, práticas que os judeus tinham, os judaizantes queriam impor essas práticas sobre os gentios, porque o que eles defendiam é que para que uma pessoa pudesse ser salva por Deus, ela precisaria cumprir os ritos e as práticas que os judeus tinham, que estão descritas na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente ali na parte de Levítico. Então esses são os judaizantes. Logo, o cristianismo judaizante é sim, de certa forma, uma religião cristã, mas onde eles, para eles, na visão deles, para a salvação, eles precisam seguir ainda os ritos judaicos, no qual Deus entregou ali para Moisés. Nossa leitura bíblica ela já foi feita ali pelo nosso obreiro Helder, que está no livro de Gálatas, que estaremos lendo bastante, algumas partes aqui nesta lição. Portanto, já falei um pouco do que seriam os judaizantes, e já falei até mesmo ali a pessoa que mais combateu os judaizantes, que era o propriamente dito apóstolo Paulo. Pois muito bem sabemos que o apóstolo Paulo ele foi ali um dos apóstolos mais importantes para a pregação entre os gentios. Nós vamos ver que diversas das vezes alguns apóstolos eles não se misturavam com os gentios, eles não pregavam muitas das vezes para os gentios, mas o apóstolo Paulo ele foi o principal responsável para que o cristianismo não ficasse só entre os judeus, mas ele se espalhasse pela Europa, pela Ásia, por algumas partes de África, porque Paulo havia entendido que para a salvação de Deus não estava só para os judeus, a salvação de Deus não estava só em praticar os atos, os ritos e rituais dos judeus, como circuncisão e guarda do sábado, mas Paulo entendeu que a salvação vinha pela graça de Jesus Cristo. A nossa introdução diz o seguinte: o termo judaizante vem do verbo grego iudaizo, viver como judeu, e aparece apenas uma vez no Novo Testamento, lá em Gálatas capítulo 2. O vocábulo surgiu em decorrência dos cristãos de origem hebreia, mesmo depois do concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, continuaram insistindo na necessidade de os convertidos gentios viverem como judeus. Infelizmente, os judaizantes ainda estão por aí defendendo a guarda do sábado, as leis dietéticas prescritas por Moisés e os ritos judaicos. Portanto, como eu já disse no começo, judaizantes queriam colocar os convertidos gentios a viverem como judeus. E por mais que seja algo que é descrito na Bíblia, ou seja, é algo muito antigo, ainda hoje existem algumas religiões que guardam algumas coisas, como a questão da guarda do sábado, que nós já vamos ver ali, principalmente uma religião muito conhecida no Brasil. Também há questões das leis dietéticas. Dietética, no caso, fala sobre a alimentação. Lá em Levítico, quando a gente vai ler sobre o que o Senhor ele permite ou não o povo de Israel comer, vamos ver que, por exemplo, eles não podem comer carne de porco, eles não podem comer peixes que não tenham escamas ou barbatanas, ou seja, os judeus não podiam comer moluscos, camarão, peixes normais
como um bacalhau, que tem escamas e tem barbatana, eles podiam comer. Mas agora outros frutos do mar, que é como nós chamamos, eles não podiam ingerir, entre outras coisas. Eles tinham que comer, como é descrito na Bíblia, animais que ruminam e o seu casco era fendido. No caso, o casco fendido é como o casco das vacas, né, que eles têm algo assim, e Deus coloca algumas limitações, né? O porco também tem um casco fundido ali, mas eles não podiam comer a carne de porco, porque é uma exceção no qual o nosso Senhor Deus ele colocou para o povo de Israel. Mas isso lembrando tudo no Antigo Testamento, no começo da criação do povo de Israel após saírem do Egito. O cristianismo não judaizou o mundo. Portanto, nosso primeiro tópico diz o seguinte: o cristianismo teve origem no contexto judaico e desde que recebeu uma rica herança teológica e ética. Haja vista o próprio Cristo, nascido conforme a lei, cresceu e viveu dentro da cultura judaica. Durante seu ministério reconheceu as escrituras hebraicas e a autoridade de Moisés. Todavia, não pregou costumes judaicos. Seus apóstolos não judaizaram o mundo. O apóstolo Paulo, discursando no Areópago, não deu uma aula sobre as 4 letras hebraicas que, no Antigo Testamento, formam o nome de Jeová. Sua preocupação era pregar a principal mensagem do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Paulo, como eu disse, ele não se atentou aos ritos judaicos, não se atentou em guardar o sábado, ou comer carne X ou carne Y, ou outras coisas diversas no qual os judaizantes pregavam. Mas uma coisa também é importante denotar, que Paulo também vivia de acordo com a lei. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele também seguiu de acordo com a lei. Jesus Cristo também foi circuncidado, seguiu de acordo com as leis judaicas. Logo, não era algo que era necessário para a salvação, mas era algo que eles também seguiam. Não seguiam de uma forma toda, no qual, por exemplo, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele curou no sábado. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele também curou pessoas no sábado, que foi uma das coisas também que usaram contra ele. Mas nós sabemos que ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, não é algo que nós devemos colocar abaixo da lei. Uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar, que eu falei acho que na última consagração de jovens que teve, é que muitas das vezes as pessoas usam alguns argumentos que falam que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque muitas das vezes no Antigo Testamento nós vamos ver, como eu gosto de falar, a justiça de Deus, enquanto no Novo Testamento nós vemos mais sobre o amor de Deus. Isso porque muitas pessoas dizem que não parece o mesmo Deus, porque no Antigo Testamento nós vamos ver que Deus era uma pessoa mais firme, era um Deus que impunha as suas leis. Muitas das vezes o descumprimento da lei era pago com a própria morte. Nós temos diversos exemplos disso no começo da criação, ali na sociedade de Israel. Enquanto no Novo Testamento nós já vimos mais a parte do amor de Deus, o fato dele ter enviado o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Uma das coisas que eu gosto de denotar é que, por mais que pareçam diferentes pessoas, obviamente nós sabemos que é o mesmo Deus. Mas o que eu gosto de assimilar é que Deus, em cada momento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele foi aquilo que o povo dele precisava. No Antigo Testamento, ele era a justiça, porque o povo naquela época precisava das leis, precisavam dos mandamentos. O povo de Israel estava começando a se organizar como uma nação. E nós sabemos muitas das vezes que naquela época, o povo de Israel, eles não cumpriam as leis de Deus. Mesmo após Deus colocar as suas leis, seja através dos 10 mandamentos, seja através de outras ordenanças que ele deu através de Moisés, vamos ver que diversas vezes o povo não obedeceu ao Senhor, não cumpriam com aquilo que Deus tinha estabelecido. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, o povo seguia assim as leis. Havia os judaizantes que seguiam à risca a lei, e aí é que estava o problema. Eles colocavam até mesmo a lei acima do que amar ao seu próximo, talvez até mesmo amar a Deus. Colocavam as leis e colocavam aquilo como algo necessário para alcançar a salvação, como algo necessário que eles tinham que viver à risca. Caso eles saíssem fora, tinham que morrer. Portanto, no Antigo Testamento o povo precisava de organização. O povo precisava das leis de Deus, dos mandamentos de Deus para se organizarem. Já no Novo Testamento, o povo
precisava conhecer mais do amor de Deus. Precisavam conhecer o Deus que ama, o Deus que enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Mas como nós podemos ver, o cristianismo não judaizou o mundo. O nosso subtópico de número 2, ele fala sobre pressões. Os judaizantes foram os principais perseguidores do apóstolo Paulo. Acusavam-no de pregar contra a lei. Eles perturbavam as igrejas em Antioquia da Síria e na Galácia, ensinando que os gentios deveriam tornar-se judeus para serem salvos. E aqui é que está o problema dos judaizantes. Eles colocavam como lei para os gentios: se você quiser ser salvo, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar o sábado. E nós sabemos que isso não é verdade. Para sermos salvos, basta apenas a graça de Jesus Cristo. Basta apenas cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. Porque, pense, uma das coisas como Paulo debatia isso era o seguinte: se nós precisarmos seguir ritos e costumes para sermos salvos, do que teria adiantado então o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício eterno, e apenas a sua graça é o suficiente para nos salvarmos. A partir do momento que nós falamos que nós precisamos fazer X ou Y, ou guardar coisa X ou Y, nós estamos falando que o sacrifício dele não foi o suficiente. Nós vamos ver que Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ainda nos seus últimos momentos de vida, uma alma foi salva e se encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo no reino dos céus. Agora imagine se aquela pessoa que estava nos seus últimos momentos de vida, ele não pudesse ser salvo porque durante a sua vida ele não seguiu as leis. Ele estava ali nos seus últimos momentos de vida junto com Jesus Cristo, mas naquele momento ele reconheceu que Jesus Cristo era verdadeiramente Filho de Deus, e que ele era sim o Messias, e que sim, através dele a salvação poderia ser alcançada. Por isso não podemos limitar que a graça de Jesus Cristo trabalhe através apenas de ritos e costumes, porque assim estamos limitando a salvação, estamos limitando o sacrifício de cruz. Se falarmos que nós precisamos guardar o sábado para ser salvo, estamos banalizando a crucificação de Jesus Cristo, o ato dele ter morrido e ressuscitado. Portanto, era assim que Paulo debatia contra os judaizantes. Parece que os tais apresentavam-se como enviados de Tiago. No entanto, apesar de haverem saído de Jerusalém, não se achavam autorizados a falar em nome de Tiago. Lá em Gálatas vai dizer, quando o apóstolo Paulo ele se encontra ali com alguns judaizantes que foram ditos, enviados através de Tiago, que era o responsável pela igreja em Jerusalém, diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 2,12: porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles vieram, ele retirou-se e separou-se dele, temendo os que eram da circuncisão. Isso, no caso, a Bíblia está falando de Pedro. E os mais judeus se afastaram como ele, de modo que o mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Paulo aqui ele está descrevendo que o apóstolo Pedro e até mesmo Barnabé, que naquele momento ainda acompanhava a Paulo, eles estavam junto com os gentios, mas a partir do momento que chegaram os judaizantes, que, entre aspas, foram enviados pela parte de Tiago, eles se afastaram dos gentios, pois não queriam ser vistos juntamente com os gentios. E é até aqui mesmo onde Paulo repreende a Pedro, falando que nós que somos naturalmente judeus e não pecadores entre os gentios. E depois ele diz a Pedro: se tu sendo judeu vives como os gentios e não como os judeus, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Portanto, aqui Paulo estava expondo para Pedro que ele vivia como gentios, mesmo sendo judeu. Então, por que você iria obrigar os gentios a viverem como eles? Ainda mais porque os judaizantes colocavam a lei de Moisés acima de tudo e acima de toda a salvação e sacrifício de Jesus Cristo. Mas então você me pergunta, mas então, diácono Paulo, me diga uma coisa, qual que é o perigo? Por que nós não podemos mesmo assim seguir as leis? Por que é tão perigoso assim também sermos judaizantes e seguir as leis de Moisés ainda nos dias de hoje? Portanto, na ação dos judaizantes, os apóstolos viam dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e também o perigo do cristianismo se tornar-se mera seita
judaica. Os judaizantes alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra de Jesus Cristo no Calvário, que era de fato outro evangelho, razão pela qual o apóstolo Paulo o censurou gravemente. Portanto, aí foi dito dois perigos do quais os judaizantes do cristianismo judaizante. Primeiramente, ameaça à liberdade cristã, você estar preso a ritos e costumes. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos verdadeiramente ser livres de todo o pecado. Logo, estarmos presos a ritos e costumes já não fazia sentido. Nós podemos usar como, por exemplo, nós sabemos que hoje em dia nós já não precisamos oferecer sacrifício de animais pelos nossos pecados. Já não precisamos ir num tabernáculo, enviar algum tipo de oferta pelos nossos pecados. Nós não precisamos vir aqui à igreja com um carneiro nas costas e entregar para o pastor Eliel, e o pastor Eliel fazer toda aquela parte ritualística de oferecer um animal, queimar o animal em sacrifício pelos nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício perfeito e eterno. Logo, o sacrifício dele veio para compensar todos os nossos pecados. Então, por que teríamos que continuar alguns ritos e costumes, sendo que até mesmo já não se segue mais esses costumes de ofertar animais a Deus? Não faria sentido. Tudo aquilo que o Senhor instituiu para o povo de Israel, novamente voltando ali ao início da sociedade de Israel, foi por alguns certos motivos, seja para que o povo não adoecesse, seja por questões de saúde, seja por questões dos pecados. Naquela época, Jesus Cristo ainda não havia sido enviado, logo era necessário ter uma oferta que não era perfeita, uma oferta que era imperfeita. Todas as vezes que transgredíamos as leis de Deus, todas as vezes que pecávamos, nós tínhamos que entregar lá toda aquela parte descrita em Levítico, de acordo com o seu pecado, de acordo com aquilo que você fez, algum certo tipo de oferta. Portanto, não faria sentido também nós fazermos alguns outros ritos, como não comer carne de alguns animais. O fato, para nós analisarmos, é que muitas das vezes Deus colocava, indo para as leis dietéticas, que é as leis alimentares, Deus colocava algumas restrições alimentares, até mesmo para que o povo não viesse a adoecer. Por exemplo, nós sabemos que a carne de porco é um animal muitas das vezes imundo, é um animal que está no meio da lama. E a carne do porco até os dias de hoje é uma carne que mais contribui para que venhamos receber doenças, porque é uma carne de um animal imundo, é um animal que muitas vezes está na sujeira. Portanto, com certeza para evitar problemas de saúde no povo de Israel, Deus colocava essa restrição alimentar. Um exemplo disso, caso vocês não sabem, mas também tem pelo fato da comida ser processada, mas o fato de comermos fiambres diariamente contribui até mesmo 20% para você contrair cancro no estômago. Isso entre outros alimentos provenientes do porco. Também existe alguns tipos de larvas que são provenientes e vermes provenientes da carne do porco, que caso você não venha cozinhar muito bem a carne do porco, você pode sim receber esse verme e ficar também doente. Portanto, nós podemos ver que as restrições que Deus colocava muitas das vezes era por questão de saúde. Um outro exemplo também, indo agora para o mar, o Senhor colocava a restrição de não comer aquilo que não viesse barbatana e escamas. Muitas das vezes também vamos ver que, por exemplo, o camarão também é reconhecido como a barata do mar. Isso porque o camarão se alimenta de restos do mar. Logo, também não é uma comida que, óbvio, hoje em dia temos o conhecimento, temos processos de lavar aquele camarão, mas talvez o povo ainda não tivesse aquele conhecimento. Logo, mais ali o Senhor colocar como uma restrição para evitar novamente que o povo sofresse por doenças. Logo, muitas das vezes, tudo que o Senhor fez naquela época era necessário para que o povo vivesse pela lei, vivesse também em comunhão e também vivesse de acordo com o que o Senhor queria, que era com saúde, um povo revigorado em sua presença. Agora, no nosso tópico de número 2, os objetivos da lei. Nós sabemos muito bem que a lei ela tem um objetivo. As leis do mundo de hoje ainda têm um objetivo. Agora, novamente, pergunta à igreja: alguém sabe qual que é o objetivo principal de uma lei?
para a pessoa não errar. Alguém tem mais algum exemplo? Lei geral. Pode ser, vamos então primeiro antes de irmos para a lei de Deus, vamos então para uma lei na nossa sociedade atual. Por que existem as leis? No que a lei contribui? Bem-estar da sociedade? Para a segurança, ok, tá bem. Por exemplo, por que existem leis no trânsito? Para a segurança. Para a segurança das pessoas e também, como eu disse, como eu dei o exemplo de Israel, por que Deus criou as leis? Organização também. As leis ajudam na organização. Portanto, podemos ver que as leis na nossa sociedade elas servem para o bem-estar, para a organização, para a segurança do povo. As leis de trânsito é um exemplo disso. De nada adianta aí nós pegarmos um carro e sairmos dirigindo em alta velocidade, acabaremos muitas das vezes trazendo malefícios para nós, para aqueles que estão em nossa volta. Portanto, para viver numa sociedade é preciso ter lei, é preciso ter regras, porque quando você descumpre uma lei, você descumpre uma regra, muitas das vezes você vai estar colocando em risco de segurança, não só você, mas também aqueles que estão em sua volta, porque os atos que nós tomamos não vai muitas das vezes prejudicar só nós, vai prejudicar quem está do nosso lado, vai prejudicar até muitas das vezes, no exemplo do trânsito, um desconhecido. Portanto, as leis na nossa sociedade é importante para isso. Agora, a lei de Deus, um dos seus objetivos é definir o pecado. E já vamos explicar por quê, mas diz assim: a maneira de os judaizantes e os demais legalistas interpretar a lei trouxe muitos problemas à igreja dos dias apostólicos. De igual modo, os judaizantes de hoje ainda não perceberam a utilidade da lei mosaica. Ela veio por causa da transgressão. A Bíblia afirma também que pela lei vem o conhecimento do pecado. Se não há lei, não pode haver pecado. E mas, o homem não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Pense numa coisa interessante. Lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, havia apenas uma lei, no caso, que era não comer do fruto proibido. Logo, é uma lei, uma ordem que o Senhor deixou. Logo, a partir do momento que o Senhor falou, não façam isso, não comam desse fruto, o que eles vieram? Eles vieram conhecer o que era o pecado, vieram conhecer o que era errado. Portanto, foi através da primeira lei que o Senhor colocou, que eles conheceram, ok, se existe uma lei para não fazer aquilo, quer dizer que aquilo é errado, quer dizer que aquilo é pecado. Os judaizantes ainda não, como diz ali, não entenderam o real motivo da lei mosaica, que foi por causa da transgressão. Nós só conhecemos o que é pecado, o que é errado, porque alguém precisa dizer que é errado, que é pecado. Dando exemplo agora para a sociedade, indo pelas leis da sociedade. Nós sabemos muito bem, claro que já está escrito na Bíblia, mas nós sabemos muito bem que roubar é errado, porque a lei diz que é errado, e caso você roube, você será penalizado. Dando um exemplo aqui fora da Bíblia, nós sabemos que, por exemplo, você lavar dinheiro é errado, você fazer uma lavagem de dinheiro é errado, você sonegar imposto é errado, porque a lei diz que tudo isso é errado e caso você faça, você será penalizado. Portanto, você só conhece o que é errado se houver uma lei ou uma regra. Porque se vivêssemos numa anarquia, que é uma sociedade que não tem lei, que não tem regra, cada um faz o que quer, não existe o errado, não existe o certo, porque é tudo liberado. Se é tudo liberado, tudo é permitido. E a lei, e é por isso que a lei, nos dias atuais, como eu disse numa outra aula, ela foi feita à base da Bíblia. Muitas das vezes em tribunais, etc., você tem que jurar com a mão na Bíblia, porque as leis da maioria dos países, na verdade de todos os países, ela veio através da Bíblia. O Senhor foi ali foi o primeiro, além de ser o Criador, foi aquele que instituiu leis. E foi através das leis que ele instituiu que hoje a nossa sociedade, ela foi feita. Até mesmo uma coisa interessante que eu falei em uma outra aula eu uma vez estava vendo um vídeo sobre uma pessoa que ela era filósofa, estudava filosofia e ela era ateu. Só que ela falou que para ela não fazia sentido o povo não ler a Bíblia. Mas não porque
por causa de Deus ou para conhecer a Deus, mas porque para ele não fazia sentido. Ele estudava sociologia e filosofia, para ele não fazia sentido ele viver numa sociedade e ele não conhecer o livro que a sociedade que ele vive foi feita. Sociedade no qual nós vivemos, por mais que tenha algumas leis que vão contra as leis de Deus, a base dela, a estrutura dela foi feita com aquilo que o Senhor disse, de acordo até mesmo com os 10 mandamentos: o não roubarás, não matarás e por aí em diante. Logo, para definir o pecado, nós precisamos primeiramente definir a lei e definir que aquilo é errado. Demonstrar a necessidade da graça divina, o segundo objetivo da lei. A lei não veio como solução final, mas para conscientizar os homens quanto ao pecado e à necessidade da graça de Deus, algo que transcende a própria lei, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A lei é santa, porém inadequada para a salvação. O propósito dela é duplo: revelar e definir o pecado até o cumprimento da promessa. Eu queria pedir para alguém, se pudesse estar lendo em Romanos, o capítulo 3, o versículo 20, como está ali. Romanos, capítulo 3, o versículo de número 20. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Aleluia, muito obrigado, pastor Roger. Portanto, como foi dito, a lei ela vem para o conhecimento do pecado. Nós precisamos da graça divina, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu te digo, irmãos, de nada adianta você seguir as leis de Deus, aqui falando as leis de Deus, não já da nossa sociedade, mas seguir as leis de Deus, se você não for dependente da graça de Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas pensam que apenas seguir algumas leis de Deus é o suficiente para a salvação. Vou dar um exemplo. No meu trabalho, eu tinha um colega que, certa vez, ele ficou admirado porque eu disse para ele que ir para a igreja todos os cultos não ia levar a pessoa para o céu. Porque na cabeça dele, ele pensava que você, metodicamente, ir para a igreja todos os dias de culto, você estava salvo. E eu estava explicando para ele: olha, de nada adianta você ir para a igreja todos os dias, mas você continuar com um coração duro, um coração amargurado, continuar pecando, continuar não acreditando na graça de Deus, não ter amor ao seu próximo. Porque você ir para a igreja, isso é um costume. Nós sabemos muito bem que o ato de nós irmos para a igreja não nos vai levar ao céu, porque a salvação é individual. Eu não posso, através de mim, levar o pastor Roger para o céu, porque isso é com ele e Deus. Eu não posso, o pastor Danilo não pode, através dele, me levar para o céu. Apenas a graça de Jesus Cristo é que pode nos levar para o caminho de salvação e para o céu de glória. Até como diz ali, até que a promessa ela venha a ser cumprida. Portanto, muitas das vezes não vai adiantar você, vamos pegar aqui outro exemplo, o dízimo é oferta. De nada vai adiantar você ofertar se você não ofertar com felicidade, se você ofertar contra a tua vontade. Você não está cumprindo a lei de Deus. Porque sabemos que o ofertar, o dizimar, não é só você chegar aqui, entregar seus 10% e entregar a sua oferta. Mas a sua oferta, ela vem do seu coração. Ela vem daquilo que você sente quando você oferta, daquilo que você sente quando você dizima. Por isso que a oferta, ela vem de dentro dos nossos corações, ela não vem do nosso bolso. Muitos pensam que a oferta vem da carteira, mas ela primeiramente precisa nascer do nosso coração, para que depois nós venhamos ofertar e dizimar com felicidade, com alegria, sabendo que tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Portanto, para você que também está me assistindo através do YouTube, saiba que você ir para a igreja todos os dias não vai te levar para o céu. Você precisa seguir principalmente os mandamentos de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como a ti mesmo. Servir de aio. Alguém sabe o que é aio? Deixa eu ver se ele está falando, acho que não, né? Não, está falando sim, ok. Pronto, o aio, no caso, é
um senhorio, quando ele tinha escravos, ele tinha um filho, dos 6 anos de idade até os 16 anos de idade, ele colocava sobre seu filho um aio, que seria um escravo que iria cuidar daquela pessoa e iria ter algumas responsabilidades, como dar um exemplo ali, né, de levar à escola, trazer de volta da escola, supervisionar a conduta dele, e muitas das vezes relatar ao pai, ao seu senhorio, as condutas daquele filho. Ou seja, era como se fosse um tutor. No caso ali era um escravo, mas seria como se fosse um tutor de uma pessoa. E, portanto, o aio, ou o paidagogos, que vocês perceberem, essa palavra paidagogos tem muito a ver com pedagogia, que são relacionados com os professores, com os tutores dos alunos. Como diz ali, tutor não era mestre, mas era assim o guia e o guardião que disciplinava a criança. Um outro exemplo também, indo assim fora, indo agora para a monarquia, um rei, ele tinha que cuidar de um reino, ele tinha que cuidar da economia do seu reino, das coisas do seu reino, muitas vezes travar guerras. Vamos dizer a verdade, um rei não ia ficar cuidando do seu filho. Muito provavelmente um rei não ia ficar com seu filho no colo, entende? Se o pastor Roger fosse um rei, talvez ele não ia ficar ali balançando Israel para ele dormir, porque ele seria um rei, ele teria coisas a se fazer. Portanto, um rei colocava muitas das vezes um tutor que cuidava muitas das vezes a vida toda. Muitas das vezes muitos príncipes consideravam até que ele via aquele tutor como o seu verdadeiro pai, porque cuidava desde a sua infância até o seu crescimento como adulto, porque um rei precisava administrar os seus reinos e etc. E é basicamente isso também, o aio que é descrito aqui. Portanto, o escravo de confiança da família era encarregado de tomar conta do menino entre os 6 e 16 anos, levá-lo à escola e trazê-lo de volta para casa, supervisionando sua conduta. Semelhantemente, a lei exercia apenas um papel disciplinar, servindo de aio para conduzir-nos a Cristo. Isso mostra a sua inferioridade com relação ao Evangelho. Sua função terminou com a vinda do Messias. Agora somos livres da lei, mais dependentes da graça de Deus. Portanto, a partir do momento que Jesus Cristo veio até esta terra, morreu em nosso lugar, nós já não somos dependentes de um aio, nós somos mais dependentes deste tutor. E era para isso que a lei servia. A lei servia como se fosse um tutor para aproximar o povo de Deus. Mas agora nós temos a graça de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia. Não precisamos seguir as leis mosaicas, as leis de Moisés, para ser conduzido a Jesus Cristo. Porque nós bem sabemos que a partir do momento que Jesus Cristo foi crucificado, o véu do templo foi rasgado, demonstrando ali que agora temos livre acesso ao nosso Deus. Podemos falar com Ele em todo momento, podemos pedir direcionamento a Ele em todo momento. E agora somos livres, eu falei livros da lei na hora que eu li, agora somos livres da lei, mas dependentes da graça de Deus. Portanto, continuamos sendo dependentes, antigamente dependente da lei, mas hoje em dia dependente da graça de Deus. O retrocesso espiritual, que está no nosso tópico de número 3, que fala sobre a questão do sábado. Nós já vimos então o que era, como funcionava a lei, nós vimos os objetivos, vimos o que era os judaizantes. E agora vamos ver algumas coisas, incluindo aqui a guarda do sábado. Portanto, o retrocesso espiritual. O Senhor Jesus libertou os judeus da escravidão da lei e os gentios dos rudimentos do mundo. Os cristãos da Galácia, porém, estavam voltando à escravidão na qual haviam sido libertos. Estavam retornando aos rudimentos, a palavra usada pelo apóstolo Paulo para identificar os elementos da religião judaica como a guarda de dias. Portanto, nós podemos ver novamente aqui essa palavra, rudimentos, que inclusive estava no primeiro teste. Não sei se vocês vão lembrar. Será que alguém ainda lembra? Então vamos ver. Que no nosso primeiro teste, a palavra rudimentos fazia referência ao quê? Palavra rudimentos. Vou ver se alguém lembra.
Corinthians? Será que é Corinthians? Corinthians? Não. Não, era Colossenses 2, 8. Tá lendo certo. Sim e não. Sim e não. Sim e não porque a palavra rudimentos na Bíblia e a palavra rudimentos em si, quando cada versículo, o rudimentos vai ser referente a alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo fora desse aqui, que também está em Gálatas 4:9. Sim, o 4:9. Quando Paulo fala dos rudimentos, aqui, onde é que está? Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, a quais deseja novamente estar em escravidão? Minha Bíblia traduziu para elementos fracos e miseráveis, mas aqui, através de estudos, esse rudimentos que Paulo fala já é sobre uma coisa chamada sincretismo helético, que era as religiões, ou seja, Roma naquela época, eles misturavam a religião deles com religiões de outros povos para poder fazer o povo estar em união. Por exemplo, eles pegavam os deuses de Roma e misturavam com os deuses egípcios para criar um novo deus e falavam, olha, os deuses de vocês também existem, o nosso também existe, e a junção desses dois é esse deus aqui. Esse daqui é o rudimento que Paulo fala no 4, versículo 9. Já nesse 4:3, como diz ali, para identificar os elementos da religião judaica, ou seja, aqui Paulo já está falando, o rudimento que Paulo usa nessa parte já é para falar sobre as leis judaicas. E ninguém ainda conseguiu lembrar do teste antigo? Não? Meu Deus do céu. Ajuda. Vai, eu vou dar um incentivo para vocês. Valendo um chocolate Milka. Um tablete de chocolate Milka, vai. Quem falou? Mais ou menos. Eu dei incentivo, tem 1 minuto, 7h46, até 7h47. Dá para não pesquisar, cuidado como é que vocês vão pesquisar, porque, como eu disse, pode ser várias coisas. Não entendi nada que você leu. Atenção, Mas acho que você não falou a palavra. Acho que você leu muita coisa, mas não falou a palavra. Como eu falei, rudimentos é muitas coisas, mas naquela lição também mas não é essa a que eu quero. Pronto, já são 7h48. Agora não. Não, porque daquele teste lá em Colossenses 2, eu não estou lembrando, mas é do capítulo 2, 8. Sim, mas ele estava se referindo aos poderes demoníacos que se opunham a Jesus Cristo. Ou seja, poderes demoníacos. Porque a palavra rudimentos fazia referência, como a Ellen falou lá, sobre elementos da terra, como água, terra, fogo, etc. Mas nesse que eu havia falado do que ele fala em Colossenses 2, era sobre os poderes demoníacos que iam contra a Jesus Cristo. Chegou perto. Pronto, portanto,
palavra rudimento, eu fiz essa parte porque rudimento é a palavra que Paulo usa em muitas coisas, para vários tipos de sentido, porque senão depois a gente acaba confundindo e depois não lembra nenhum e nem outro. Mas, portanto, aqui nesse caso, quando Paulo fala sobre rudimentos do mundo, já está falando sobre os elementos da religião judaica. Mas basicamente o rudimento são os elementos do mundo que vão contra a Jesus Cristo, numa síntese geral. Só que depois Paulo usa a mesma palavra, só que a palavra sempre faz referência para uma coisa diferente. Guardar dias. É até compreensível um cristão de origem judaica guardar o sábado, considerando-se que hoje em Israel o domingo é um dia normal de trabalho, misericórdia, levando os crentes a realizarem seus cultos no sétimo dia. Como se vê, é uma questão meramente cultural. Eles também usam o talit, manto dos judeus religiosos, o kippah, solidel, que é aquilo lá assim, que usa, que para alguns deve ser bom, que tampa a calvície assim, para quem for careca, para cobrir a cabeça. Observam o kashrut, não sei como é que fala, kashrut, não sei, leis dietéticas, que tem a ver com alimentação, além de outros ritos. Eles assim o fazem para preservar sua identidade e evitar escândalos na sociedade israelense, e não como condição para serem salvos. Ademais, os cristãos judeus não acusam nem condenam os irmãos gentios por não observarem tais práticas, porque, como é dito ali, é apenas cultura deles, né? Não é algo que é preciso nós seguirmos. Por mais que, dependendo se alguns irmãos aí futuramente ficarem careca, talvez o kippah ia ajudar bastante, já ia tampar uma parte da cabeça, mas eu creio que ninguém aqui vai ficar careca. Ai. Portanto, essa questão dos judeus aqui, como é falado, faz sentido os judeus seguirem isso até hoje. Não faz sentido também julgar, porque é só uma questão de cultura. Cada país tem a sua cultura. Nós brasileiros temos a nossa cultura. Aqui em Portugal eles têm a cultura deles, seja no que comer, seja no que fazer, seja em suas festas e etc. Portanto, aqui faz sentido um judeu seguir, andar com o kippazinho, andar com aquele mantozinho, mas não faz sentido para alguém que não é judeu seguir as leis mosaicas, as leis judaizantes. E como está escrito ali, eles assim o fazem para preservar sua identidade e evitar escândalos na sociedade israelense. Muitas das vezes eles seguem mesmo para evitar escândalos. E não só ele, como nós vamos ver que até mesmo Paulo muitas das vezes fez isso. Paulo, por exemplo, quando ele pega Timóteo, ele não era totalmente judeu, a mãe dele era judia, mas o pai dele era grego. Logo, como o pai dele era grego e era de uma forma patriarcal, ele acabava por ser grego. Quando Paulo ele está com Silas e ele vai para Derbe e Listra, ele encontra ali a Timóteo, pega Timóteo como discípulo. Só que como ali havia muitos judaizantes, Paulo, como sabia que ele era grego, pegou ele e circuncidou ele, porque ele não era judeu. Mas Paulo não fez isso para que Timóteo fosse salvo. Paulo ele fez isso apenas para evitar nenhum tipo de escândalo, para não descredibilizar, seja a Paulo que tinha pego ele como discípulo, ou até mesmo a própria Timóteo. Portanto, o apóstolo Paulo ele também já chegou a fazer isso para evitar algum escândalo, né? Ele sabia muito bem que ele, como os judaizantes já estavam sempre ali debatendo com ele, se ele pegasse um discípulo que não fosse judeu e não colocasse ele dentro dos ritos judaicos, ele seria muitas das vezes questionado e pronto, para evitar problema. Creio que Paulo também fez isso, como é dito até mesmo lá na palavra do Senhor, lá em Atos. Portanto, muitas das vezes eles só fazem isso para preservar a identidade dele, preservar a cultura deles, para evitar escândalos, seja com as pessoas mais velhas e etc. Mas como foi dito ali, ainda hoje os cristãos judeus não acusam nem condenam os irmãos gentios por não observarem tais práticas. Quando você vai para Israel, creio eu, nunca fui, mas eu não acho que vai ter lá alguém te obrigando a seguir as leis dele. Claro, seguir as leis, você ser circuncidado, usar o kippah e a roupa, lá, seja quando você entra na cidade de Jerusalém, seja onde você entrar, porque já não existem assim tantos judaizantes. E lá, a verdade, é algo até
Engraçado porque os judaizantes estão agora em outras religiões, que é o que nós vamos ver mais para frente. Não está assim dentro de Jerusalém, não está dentre os judeus. O cumprimento da lei. A questão não é o sábado em si, voltando agora novamente a falar sobre o sábado, mas o fato de não estarmos debaixo da lei, e sim da graça. Quem se submete à prática de pelo menos um preceito da lei é obrigado a cumpri-la toda. E se alguém tropeçar em um ponto da lei, é culpado por todos os outros, como é falado por Tiago. No entanto, Jesus cumpriu integralmente a lei de Moisés. Como eu falei, até mesmo Jesus Cristo cumpriu todas as leis de Moisés. Foi circuncidado, com certeza também, antes de começar o seu ministério, guardava o sábado, não comia todo tipo de alimento e por assim vai. E como foi dito ali, quem se submete à prática de pelo menos um preceito da lei tem que cumprir com tudo. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 7, alguém que possa ler, por favor, descreve muito bem essa parte. Tiago, capítulo 2, versículo de número 7. Tiago, capítulo 2, versículo 7. Não briguem para ler também. Sim, Tiago 2, 7. Amém. Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Tá certo. Tiago, capítulo 2, versículo 7. Ué. Ok. É isso? Bom, eu lembrava que era algo diferente. Mas basicamente, não sei se ali está errado, ou se até mesmo na lição está errado, que às vezes acontece. Mas era uma parte que falava, caso você tropece um ponto da lei, você acaba por ser culpado por todos os outros. Ou seja, de nada adianta você cumprir apenas um segmento da lei. Você cumprir uma lei e ignorar todo o resto. Foi como eu disse, de nada adianta você vir para a igreja e não cumprir os mandamentos. De nada adianta você cumprir o mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e não amar a seu próximo como a ti mesmo. E lá em Mateus, é o 10? Ok. E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, é também interessante. Já vou procurar aqui, Mateus 5, 17 e 18, diz o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra, ou então em algumas das versões conhecidas fala um tio ou um jota, não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, eu li essa parte porque Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele não veio para descumprir a lei de Moisés. Ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio sim para cumprir. Logo, o cumprimento da lei, dois pontos: quem se submete à prática de um deve seguir a tudo, e Jesus Cristo, ele veio também não para destruir a lei, mas para cumpri-la. A abolição do sábado. O sábado, que era a sombra dos bens futuros em Cristo, foi abolido com a chegada do novo concerto. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Jesus, portanto, é quem nos propicia o verdadeiro repouso. Portanto, o sábado já não é necessário, porque nosso verdadeiro repouso já não está em um dia da semana, já não está preso em um dia da semana, mas o nosso repouso agora é estar em Jesus Cristo, é estar em Deus. Nós sabemos que aquele que nos traz repouso para a nossa alma, para o nosso espírito e até mesmo muitas das vezes para o nosso corpo é Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro repouso, é a nossa verdadeira fortaleza, e é a Ele no qual nós repousamos nos dias de hoje. Agora, no quarto tópico e no último, é onde nós vamos ver sobre aqueles que
seguem ainda algumas leis dos judaizantes. O sábado e o Kashrut. Ok. Portanto, o sábado e o Kashrut. Os judaizantes clássicos dos dias atuais são os adventistas do sétimo dia. Todos conhecem? Adventistas do sétimo dia? Sim. Mas há outros grupos que também entraram pelo mesmo caminho. Eles julgam-nos pelo comer, pelo beber e por causa dos sábados. E não nos reconhecem como cristãos autênticos. Às vezes chamam-nos de irmão, principalmente quando visitam nossa igreja para vender literatura. E isso realmente é verdade. Todo adventista todos, eu acho que é uma palavra muito forte, mas boa parte deles seguem isso. Eu lembro quando eu estudei numa escola lá no Brasil, eu já cheguei a estudar numa escola adventista. E eu lembro que eu tinha um colega que ele era adventista e às vezes eu não queria comer, eu geralmente levava pão com fiambre e queijo e eu não queria comer. E aí eu dava para ele. Ele abria, eu lembro que ele abria o pão, tirava o fiambre e jogava fora. E comia só o pão com queijo, porque é carne de porco. E eles seguem também ali o kashrut, que é a questão alimentar, de não comer alguns tipos de carne. E também lembro que no sábado eles também guardam o sábado. Eu não sei ao certo como é que funciona essa questão. Se alguém souber e quiser falar, a questão de como eles guardam o sábado, não sei se alguém já teve contato com um adventista. Só paradinho. Sim, eu também já... O que eu sabia também era que funcionava assim, que eles não limpavam a casa, não faziam comida, não saíam, não trabalhavam, claro. Não sei como é que eles conseguem falar com os patrões deles, falando assim, olha, não vou trabalhar no sábado. Mas, talvez de alguma forma eles conseguem, e é por isso que eu digo que eu não tenho certeza se são todos que seguem, pois, principalmente a questão da guarda do sábado, é algo difícil de se fazer. Principalmente no Brasil, que a escala costuma ser 6 por 1, as pessoas trabalharem até mesmo no sábado, mas sei que, sim, eles guardam o sábado e principalmente também eles cumprem com essa parte alimentícia. E depois aqui fala que eles não cumprem a guarda do sábado. Por quê? Porque os judeus ortodoxos de hoje não acendem lâmpadas no sábado, não põem em funcionamento um veículo e nem usam um elevador aos sábados. Graças a Deus, não descansam até por elevador. Pois consideram tais atos como a quebra do sétimo dia. Os elevadores dos edifícios em Israel são programados para tornar possível a chegada da pessoa ao andar desejado, sem a necessidade de apertar o botão. É descanso completo, graças a Deus. Todavia, os sabatistas não observam esses detalhes, demonstrando que nem mesmo eles cumprem a guarda do sábado. Ou seja, como eu disse, eles guardam o sábado, mas não guardam na totalidade como um judeu. Portanto, aí já é algo talvez um pouco, entre aspas, inútil da parte deles, porque eles não guardam também na totalidade. Como a gente viu, um judeu ortodoxo mesmo, ele nem sequer aperta um botão de um elevador. O elevador sozinho vai até o lugar onde ele quer ir, sem ele apertar um botão. Ali também é dito que eles não põem em funcionamento o veículo, portanto, nem mesmo o ato de virar uma chave para ligar um carro, ou seja, o que for, eles fazem. Portanto, os adventistas do sétimo dia, que são aí talvez a religião mais conhecida, que guardam o sábado, eles mesmo assim, guardando o sábado, não aguardam por completo. O kashrut judaico é o preceito dietético judaico. O Talmud foi além do que prescreveu Moisés em Levítico 11. Biblicamente, os judeus não são proibidos de comerem carne com leite, pois a ordem de Levítico é para não cozer o cabrito no leite de sua mãe. Os adventistas, no entanto, foram além do Talmud, incentivando o vegetarianismo, que também não sei se é algo que alguns irmãos sabem, mas eles incentivam, não colocam como lei, mas incentivam o ato de serem vegetarianos. Eu também conheci uma colega também na minha escola que ela era vegetariana, ela não comia. E muitas das vezes acho que ela nem sequer comia muito, porque já teve vezes que eu me lembro dela não ir para a escola
porque ela acordou e desmaiou, porque já estava muito tempo sem comer, e a gente sabe muitas das vezes que a pessoa muitas vezes só fica, além de você não comer muito, se você comer talvez alguns tipos de carne ou não comer alguns tipos de proteína, você comer só vegetal, muitas das vezes, se você não fazer de uma forma organizada através de um médico, você não vai, o seu corpo não vai aguentar. É por isso até mesmo lá no nosso manual de jejum e oração, ali do MADEF, naquele jejum específico que tem sobre o ato de comer só parte de vegetais, etc., lá está uma observação para, se preciso for, procurar um médico para que ele possa fazer essa dieta de uma forma no qual você não vai passar mal, no qual o seu corpo não vai perecer, e para que você venha comer os alimentos certos para dar a energia que você precisa. Portanto, os adventistas, por mais que seja algo, incentiva uma parte boa, que é a parte de cuidar do corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e eles levam isso bastante a sério, eles acabam até mesmo indo além, incentivando o vegetarianismo e algumas outras coisas, como eu disse, esse meu colega que nem sequer uma fatia de fiambre comia, porque é algo que eles levam ao extremo. Portanto, irmãos, essa lição sobre o cristianismo judaizante, a gente viu, portanto, o que era um judaizante. Vimos como que Paulo debatia contra eles, vimos que já não faz sentido para nós guardarmos o sábado, seguir o kashrut e nem nada do tipo, porque a vinda do nosso Jesus Cristo, ele mudou tudo por completo. Não mudou, como ele disse, ele não vem para destruir a lei, mas para cumprir, mas mudou no sentido de que muitas das coisas que eram feitas já não são necessárias fazerem no dia de hoje. Já não é necessário nós repousarmos o sábado, porque o nosso repouso é Jesus Cristo. E por assim em diante. E como eu disse, os judaizantes naquela época, eles queriam impor aos gentios, queriam impor aos romanos, aos gregos e outros tipos de etnias, que eles seguissem aqueles ritos e costumes. Mas nós sabemos muito bem que nosso Deus, ele é maior do que qualquer tipo de rito, é maior do que qualquer tipo de costume, é maior do que a guarda de um sábado. E só através da graça de Jesus Cristo é que podemos ser salvos. Só a graça de Jesus Cristo é que pode nos salvar. Só a graça de Jesus Cristo é que pode nos levar para os céus de glória. A nossa conclusão diz, portanto, que o cristianismo judaizante é o remendo novo em vestidos velhos. A salvação é pela fé em Jesus. O cristianismo é religião de liberdade no espírito e não um conjunto de regras. O verdadeiro cristianismo enfatiza o nosso relacionamento com o Cristo ressuscitado. Isto é suficiente para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Glória a Deus, aleluia. Portanto, só novamente fazendo um resumo, o termo judaizante, ele vem lá do verbo grego de ioidazo e significa viver como um judeu. Os perigos dos judaizantes é que ameaçavam a liberdade cristã, e talvez poderia fazer com que o cristianismo virasse uma seita judaica. E o propósito da lei, que é o mais importante, que era definir o pecado, que era demonstrar por que nós precisamos da graça divina. Aleluia. Relembrando aos irmãos que no final do culto não vão indo embora.